Olá, seja muito bem-vindo a mais um grande jogo, aquele pré-jogo especial do Campeonato Brasileiro. Chega deixando o seu like se estiver pelo nosso YouTube, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Tá navegando pelo nosso site? Seja bem-vindo, aqui tem muita informação. Quer mais? Baixe o nosso aplicativo. Pinta sempre aqui no cantinho da tela para você ter muita informação na palma da sua mão. Atlético Mineiro e Flamengo. Eduardo Gerac, o Galo vem de um vice-campeonato na Sul-Americana, a crista tá baixa, a pressão tá enorme, tem um dos donos da SAF preso, a gente não vai entrar nesse assunto policial, mas é uma parte de crise financeira também dentro da SAF do Atlético Mineiro, e o Flamengo com 93% de chances de ser campeão brasileiro. Se vai ser nesta rodada, na próxima ou não, o número é esse. Como parar o Flamengo nesse clássico, com muita rivalidade que vem desde a década de 80, Edu? Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço para você, para todo mundo, para todas e para todos que nos acompanham aqui mais em esse pré-jogo. Bom, começando pelo Galo, que é o time mandante, né? Realmente a gente não sabe qual é o Atlético Mineiro que vai estar em campo, porque realmente o Galo deixou tudo lá no Paraguai, né? Perdeu ali a final para o Lanús nos pênaltis. Tudo bem que nos 90 minutos também não jogou lá, teve um pouco mais de chance que o Lanús, mas realmente jogou muito. Foi um time muito preso, vamos dizer assim, né? O Galo realmente não conseguiu fazer um volume, não conseguiu construir para vencer o jogo nos 90 minutos e nem na prorrogação. E aí, claro, do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, né? Para o Galo não perder completamente o ano, o que resta para o Galo agora é pelo menos se segurar na Sul-Americana. Agora, se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, faltando aí 3 rodadas, a vida do Galo não está fácil, não. O Galo, nesse momento, é o 11º colocado, né, com 44 pontos ganhos. O Vasco, que é o último time classificado nesse momento para a Sul-Americana, na 13ª colocação, está com 42 pontos. Ou seja, ainda temos 9 pontos pela frente, né? E entre o Galo e o Vasco, temos o Grêmio. O Grêmio que, do outro lado, vai jogar contra o Palmeiras em casa, né? Também querendo pontos, claro, para se segurar aí nessa Sul-Americana. E aí, Fábio, assim, dá para claramente perceber, né, que no caso específico do Galo, o Galo tem bons jogadores. Realmente, tem o Dudu ali na frente, tem o Hulk, né, que é sempre o grande nome desse time do Galo, tem o Rony. Só que é o seguinte, né? O meio-campo do Galo é um time que não. É um setor ali que não está realmente muito bom, né? Assim, a gente vê nessa partida, principalmente contra o Lanús, né? Tudo bem, o Igor Gomes até que é esforçado, ele tenta e tal, mas realmente não consegue dar ritmo, né, para esse meio-campo do Galo. E aí a outra grande esperança da torcida atleticana, ainda mais quando ele voltou para o Brasil, era o Bernard. E o Bernard tem feito bons jogos, mas nem dá para dizer que tem feito jogos inteiros assim muito bons. A gente tem até uma tela para mostrar aí do Galo, né, do Bernard, e claramente, assim, principalmente fazendo gols ou dando assistência. Ele deu essa assistência aí pro Vitor Hugo, né, contra o Fortaleza, foi uma cobrança de escanteio na vitória do Galo em cima do Fortaleza, que, assim, é o último jogo um pouco mais interessante da equipe do Galo, né? Porque depois disso, realmente, o Galo não conseguiu mais fazer boas partidas, né? O Galo, nesse jogo contra o Fortaleza, inclusive, empatou 3-3. Antes disso, tinha jogado até um pouco melhor na vitória 3-0 sobre o Bahia. Depois perdeu para o Red Bull Bragantino e foi lá para a final da Sul-Americana e também não conseguiu o título. Então, assim, o Galo agora é juntar os cacos, né? O São Paulo ele vai ter que fazer isso, colocar quem tiver mais afim aí de jogar e tal, para pelo menos se segurar na Sul-Americana. Então, mas o Galo, o Edu, eu acho que depositou todas as fichas nos jogadores experientes, como você destacou aí, o Bernard, por exemplo. Hulk, que mais uma vez perdeu um pênalti importante, foi o 9º, se eu não estou equivocado, desperdiçado pelo Hulk. Ele que abriu as cobranças, né? Ele abriu as cobranças, exatamente. Alguns jogadores foram muito abaixo,
O jogo foi tecnicamente ruim. Foi O muito Biel ruim. teve uma chance já na prorrogação, né? E ele acabou desperdiçando a grande cobrança, mas se o Hulk não tivesse perdido, era 5-4 na primeira série, né? Então, assim, eu acho que o Atlético depositou esperança em muitos jogadores veteranos que não renderam. Agora a Sul-Americana vira um prêmio de consolação. Sem dúvida. Só que, do outro lado, vai pegar um Flamengo embalado, que vem de uma grande vitória no Maracanã, sabendo que uma vitória simples e uma derrota do Palmeiras no mesmo horário contra o Grêmio acaba com o campeonato, e aí ele viaja para Lima, campeão brasileiro. É o melhor dos cenários, Edu, pro Flamengo esse jogo. Ah, não, o Flamengo vai vir ano voando. passado, a Copa do Brasil foi conquistada pelo Flamengo na Arena MRV. Exatamente, não, o Flamengo vai vir voando, tem todas as condições, claro, de somar mais 3 pontos e aí torcer por um tropeço do Palmeiras, porque, claro, imagina você ir para a final da Libertadores contra o Palmeiras, já campeão brasileiro contra o Palmeiras, né? Vai ser do ponto de vista mental, né? Do ponto de vista, o Flamengo vai chegar gigante, né? Para essa grande decisão. Então, assim, o Felipe Luiz é muito experiente, ele conhece demais esses meandros dessas competições, né? E claro que não dá para dizer que o Flamengo vai pensar no sábado e vai esquecer a terça-feira. Eu duvido disso. E vamos combinar também, né? Que a gente discutia aqui nos pré-jogos do Flamengo nas últimas rodadas. Esse último jogo contra o Red Bull Bragantino, tudo bem, o Flamengo não vai ter o Pedro, não vai ter o Plata, né? Eu já estou falando da final da Libertadores, mas essa partida contra o Red Bull Bragantino já mostrou que o Flamengo pode jogar muito bem sem aquele homem referência, né? Sem um 9 tradicional. Porque, assim, o Carrascal, o Cebolinha, o Plata, tudo bem, o Plata também estava nesse jogo, não vai estar na final da Libertadores, mas eles, ali na frente, os 3 na frente, foi, principalmente no segundo tempo, rendeu demais, né? Foi algo muito interessante de ver o time do Flamengo mais móvel ali na frente, claro, com o Arrascaeta jogando a bola que está jogando, né? Aí mesmo que o Plata não esteja presente, tem vários jogadores ali que podem realmente entrar no lugar do Plata, né? Ou até na outro lado, botar o Carrascal para, enfim, tem o Everton Cebolinha, né? Que pode ser um desses nomes. Tem muito jogador bom para entrar ali, o que vai deixar o Flamengo ainda mais forte, né? Tanto na final da Libertadores como nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, Fábio, que a matemática agora favorece totalmente o Flamengo, porque o título só vai ser 100% definido nessa terça-feira se o Flamengo ganha e o Palmeiras perde. Agora, se o Flamengo ganha e o Palmeiras empata, é praticamente campeão o Flamengo, porque daí o Palmeiras vai ter que ganhar as 2 partidas depois da final da Libertadores, o Flamengo tem que perder as 2 partidas e aí a gente vai para o saldo de gols. E nesse momento, o saldo de gols do Flamengo é de 21 gols de diferença para o do Palmeiras. Ou seja, tem que acontecer muita coisa. O Palmeiras teria que vencer 2 partidas, sei lá, por 10-0. Enfim, praticamente um tropeço do Palmeiras e uma vitória do Flamengo está liquidado o Campeonato Brasileiro. Simples assim. E lembrando que o Palmeiras estava à frente. Mas Exatamente. nos 2 confrontos direto com o Flamengo, ele perdeu. Isso também faz diferença no Sem campeonato. Você falou em relação aos substitutos. Cebolinha tem entrado bem, pedindo passagem. Bruno Henrique, pós liberação do STJD, parece que voltou a reencontrar o futebol. Agora, uma pergunta que o torcedor tem na cabeça. Legal, esse jogo é decisivo. Se ganhar, o Palmeiras perder, o Flamengo é campeão. Mas como não pensar sábado? A grande decisão, um tetracampeão inédito da Libertadores. Não, é difícil, é complicado. Chega nessa reta final. Tá dividida. Ninguém roubou, né? E assim, eu deixei o Bruno Henrique de propósito para agora, porque assim, eu acho que é ele que vai jogar, tá? O Bruno Henrique tem que jogar. Ele pode ser esse terceiro ou quarto elemento do ataque do Flamengo e também não ser aquele jogador referência, né? Porque o Bruno Henrique, vamos lembrar, ele joga também pelos lados, enfim. Na verdade, ele não é aquele 9 referência, ele vem se tornando, né? Um 9 referência até pelas necessidades ali
do Felipe Luiz. Então, para mim, é o Bruno Henrique que joga no lugar do Plata, né? Aí o Carrascal também vai estar junto ali, e sem dúvida o Flamengo vai forte aí para essa decisão aí contra o Palmeiras, né? E aí a gente tem até a tela do Flamengo para mostrar, Fábio, para ilustrar também um pouco mais isso que a gente está discutindo, porque assim, é o que você disse, não dá para separar uma coisa da outra, né? De repente, sei lá, o Palmeiras começa a vencer o Grêmio e aí o Flamengo percebe que não vai decidir tudo na terça-feira, vai ser um jogo que vai ter que ficar olhando o que está acontecendo do outro lado. Ou de repente o Flamengo resolve a parada com o Galo, enfim, dá para pensar vários cenários aí para essas duas partidas. Agora, esse gráfico de pressão contra o Bragantino, primeiro mostra o lado positivo do Flamengo, né? Como o Flamengo esteve sempre no ataque, pressionando, isso realmente é uma característica do time do Felipe Luiz. Agora, lembrar também que a gente já mostrou esse gráfico do Flamengo em outros jogos, né? Aqui mais recentemente, e também mostra que quando o Flamengo não consegue a vitória ou até perde, é porque essa pressão não esteve presente no jogo todo. Então, isso já projetando até o sábado, né? Isso é uma coisa que o Flamengo tem que ficar atento. Porque o Flamengo, de vez em quando, liga ali um piloto automático, né? Parece que se desinteressa um pouco pelo jogo, e aí a coisa não flui tanto como deveria fluir pela qualidade técnica dos jogadores do Flamengo. Então, assim, é claro que se o Flamengo for para cima, seja do Galo, seja do Palmeiras e tal, com esse time que tem, vai ter muitas chances, claro, de conseguir um bom resultado. Agora, o mesmo gráfico serve para o sinal de alerta, né? Porque contra o Bragantino isso não aconteceu tanto. Mas em outras partidas, por exemplo, na derrota no Clássico, né, para o Fluminense, isso aconteceu. O Flamengo deu mole em alguns momentos, né? Parou parece de ficar concentrado no jogo, e aí essa pressão também não acontece como o Felipe Luiz gosta que ela ocorra, né? Mas, por exemplo, contra o Fluminense e contra o Sport, houve uma crítica comum que eu não vi no jogo do Bragantino. Falta de intensidade no primeiro tempo. O gol não saiu, mas a intensidade aconteceu. Exatamente. O Flamengo pressionou, jogou em cima do Bragantino. Tudo bem que teve uma ajuda para mim na interpretação da arbitragem. O Carrascal era para ter sido expulso. Sem dúvida. Que ele atingiu violentamente o jogador do Bragantino. Ele foi pedalar. Ninguém pedala e bota o pé em cima para atingir o joelho. A pedalada, no máximo, se tivesse atingido um pisão ali no pé do adversário, um tornozelo, que na hora que ele foi apoiar o pé no chão, mas a pedalada e o pé lá em cima, aí não. Ele errou a tomada de decisão e o árbitro de vídeo erraram ao não aplicar o cartão vermelho. Mas enfim, o Flamengo foi superior, é mais time. O Bragantino até me decepcionou fora de casa, porque ele tem melhor campanha fora do que dentro, mas é muito recurso. E quando o Bragantino errou uma saída de bola, o Jorginho serviu o Arrascaeta, e aí ele é mortal. Esse é outro que precisa... cara pro gol, ele fez parecer simples. Exato, esse é outro que precisa ser lembrado, né? O Jorginho também tá jogando muita bola. Então, assim, com o Jorginho e com o Arrascaeta dando ali uma sustentação no meio-campo e os outros correndo ali na frente, nos outros, o caso, o Carrascal, tem também o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem o Samuel Lino, tem o Cebolinha, enfim, aí o Felipe Luiz pode montar dois ataques, né? Um para terça, outro para o sábado, se ele quiser. Não, com certeza. É muita capacidade técnica que tem o Felipe Luiz à disposição para esse grande jogo. Claro que a gente vai acompanhar tudo aqui na Flash Score. Edu, vai ser uma super terça. Olho num jogo, olho no outro, bolinha subindo, gráfico, tabela da Flash Score sobe e desce. A gente vai descobrir se teremos campeão nessa rodada ou na próxima. Exato. Não, e lembrando, né, Fábio, que esses dois jogos são antecipados da 36ª rodada. Que os outros jogos dos outros times acontecem normalmente na quarta e na quinta, né? E temos aí essa corrida interessante para a Libertadores. Porque nesse atual momento, o G7 já está definido, né? E aí tem um monte de time ali agora torcendo para o G8. Agora, só para explicar rapidamente, para o G8 acontecer nesse momento, pela atual tabela do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro ou Fluminense precisariam ser campeões da Copa do Brasil. Aí vai abrir mais uma vaga, vai dar G8. Ou seja, temos aí 50% de chances de ter um G8 nesse momento, né?
Porque Corinthians e Vasco, que ainda estão na Copa do Sim. Brasil e, claro, podem ser campeões, não estão entre os 7 primeiros colocados nesse momento. Então, para ter o G8, precisaria algum desses times que estão até a 7ª posição, e no caso temos 2, né, o Fluminense e o Cruzeiro, serem campeões da Copa do Brasil, né? Olha, eu acho que é inédito, Edu, uma rodada de Campeonato Brasileiro ocupar todos os dias da semana praticamente. Porque Exato. terça tem Atlético, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Quarta, Bragantino e Fortaleza. Quinta, estarei no Maracanã, narrando Fluminense e São Paulo. Sexta, Juventude, Bahia, Vasco e Inter, Santos e Sport. Sábado, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. E domingo, Corinthians e Botafogo. Então, se você curte futebol, de terça a domingo é muita bola rolando e é muita informação aqui na Flash Score. Grande abraço, Edu! Valeu, Fabião. Bom trabalho aí. Abração. Valeu para todos nós e muito obrigado pela sua companhia. E não esqueça, deixa seu like, comenta e compartilha. E o QR Code que pinta no cantinho da tela é para você baixar o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. Você curte futebol? Então você curte a Flash Score e lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.